Bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Capo de Fatura e canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem as notificações, cutuque o sininho, enfim. Feliz Natal a todos. E hoje nós vamos falar a respeito sobre o embate que está sendo gerado pelo governo Lula com governadores Cláudio Castro, Ronaldo Caiado e Ibanez Rocha, que reagiram ao texto que prevê medida como utilização de arma de fogo apenas como último recurso. O crime celebra o presente de Natal. Efetivamente, em alguns estados brasileiros, realmente essa medida ela é um pouco complicada de ser aplicada na prática, porque se o policial está lá numa abordagem ou então numa blitz, ou subir numa comunidade, ele não vai ter como usar como último meio a arma de fogo. A única coisa que vai restar para ele é estar com a arma, com o dedo no gatilho, na empunhadura, porque se ele não fizer isso, ele não volta para casa. E a família do policial e o policial, como são desprezados nesse governo, eles vão voltar em sacos pretos. Essa é a realidade. Existem as exceções, como por exemplo, hoje eu tomei notícia de um agente da Polícia Rodoviária Federal, que numa abordagem, pelo menos de acordo com o que eu vi aqui no Google Discover, né? Numa abordagem, ele baleou na cabeça uma mulher e baleou o pai dela na mão. E a menina está num estado gravíssimo no Hospital Adão Pereira Nunes aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, abordagens atrapalhadas, maus policiais, efetivamente devem ser afastados, devem se cometerem crime, devem ser presos, policiais corruptos, como todo em qualquer profissão. Mas daí a você limitar o uso da arma de fogo, não é a arma de fogo já é por lei, ela não pode ser usada como primeiro recurso. Então a polícia ela não pode pegar e te abordar já com a arma no teu rosto ou disparando a arma no teu rosto não, mas ou disparando a arma. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, numa incursão em comunidade ou numa operação de rotina, a polícia tem a obrigação de andar com a arma de fogo na mão. Ela tem a obrigação, poxa, se ela não entrar numa comunidade com um caveirão, ela não entra. Ela tem que entrar com um caveirão, com um helicóptero, que um caveirão é equivalente a um tanque de guerra, é um mini tanque de guerra. Então, senhores que defendem, que dizem que a polícia atua de forma a desprezar a vida humana, ao contrário, primeiro ela tem que primar pela vida dos cidadãos, não tem a mínima dúvida, ela está aí para isso. Depois ela tem que primar por ela, porque ninguém se coloca na posição do policial que está numa linha de frente de fogo cerrado em cima dele e avalia se quando eventualmente um policial morre, se alguém vai estar lá se preocupando com a família dele. Isso não acontece. Não, realmente, o Estado não pode agir de forma truculenta, concordo. Mas daí a botar o policial de forma vulnerável e na hora do aperto a gente pensa, como já dizia Wagner Montes, a gente pensa primeiro em Deus e depois na polícia. Então a gente não chama o Batman, não chama a Marcola, não chama a Beira-Mar, a gente chama a polícia. A gente tem uma briga, estamos sendo ameaçados, vamos numa delegacia de polícia. Portanto, a polícia ela deve ser sim valorizada. Os maus policiais, como os maus advogados, como os maus médicos, devem ser extirpados da profissão. Mas a grande maioria que é efetivamente competente, boa, ela deve ser valorizada. E não pode se permitir, a pretexto de evitar a violência, deixar o policial numa situação de vulnerabilidade. Evita-se violência primeiro quando a violência ela já está arraigada, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo, Bahia, etc. Primeiro se usa a força para o combate à violência, porque os bandidos não vão entregar as armas.
O cidadão de bem tem que entregar, os bandidos não vão. Então, primeiro se usa a força de forma imediata para combater o crime de forma imediata. De forma imediata se usa, entra-se com a educação, com o lazer, com o transporte, com a saúde. Isso por que o governo não se preocupa em fazer? Entendeu? A qual interesse o governo serve, se não de alguns governos, né, do crime organizado? Porque limitar muito a atividade policial e não se preocupar muito em dar saúde, em urbanizar favelas. Isso eles não se preocupam. Então interessa a eles manter esse estado de coisas, ser o eterno pai dos pobres, para ter o voto velado de cabresto, enfim. Esse é o país da inversão de valores. Porque você mantendo o povo sem educação, sem saúde, sem trabalho, você vai ter sempre aquele palanque eleitoral. Se eu ganhar, você vai ganhar um trabalho. Se eu for eleito, você vai ganhar saúde. Se eu for eleito, eu ganhar educação, enfim, vai ter segurança. Então, para que eu vou pegar e vou botar tudo bonitinho? Eu deixo tudo como está, ruim, e me mantenho no poder e peço votos com base nessa situação precária. Por exemplo, agora mudando um pouco do assunto rapidamente para concluir esse vídeo, enchentes, todos os anos temos. É obrigação do Estado, do governo federal, da prefeitura, da União, minimizar risco de enchente. Cadê o que eles fazem? Olha o hospital público, o presidente ou os presidentes se internam em hospitais públicos quando estão doentes ou vão para o Sírio-Libanês com excelentes médicos ou em ótimas condições de trabalho. Por que eles não vão no hospital público? Então o exemplo deve partir de cima e não combater uma atividade só policial a pretexto de se mostrar como o salvador, quando na verdade o maior criminoso é o que está no poder.